que muitas vezes tinham pessoas quebrando os bancos e os policiais estavam lá na esquina, assim. E a gente filmou também que as pessoas que foram presas, mais de 400 pessoas, na sua grande maioria, uma vez a gente conseguiu filmar a prisão de 200 pessoas, do início ao fim, estavam sentadas e os policiais cercaram e prenderam, como prenderam em São Paulo, e disseram que eles estavam em flagrante delito. Só que o detalhe é o seguinte, que a identificação, se eu estou dizendo que você cometeu o delito, né? Cometeu desobediência ou desacato, eu estou dizendo e tem que ter uma testemunha, ok? Então, tem documentos na internet anunciando que foram atribuídos a setores da inteligência do Exército depois das eleições, e seria uma ditadura gay, com a guerra civil de caráter racial, com alianças com os quilombolas e principalmente com os índios, para fazer um território autônomo e uma nova república nas áreas de maior riqueza, com o objetivo de entregar todas as riquezas do país aos países estrangeiros. E tudo isso capitaneado pelo PT. Eu tenho uma gravação da difusão dessa notícia no rádio. Eu passo para vocês depois. Eu tenho esse documento, tá? E aí, eu tenho falado sempre com o pessoal o seguinte: olha, gente, toma cuidado como vai divulgar as ideias, porque se você é um ativista, o fundamento principal em um pacifista é dar destemor, não temor. Porque o temor é a arma que se usa para imobilizar a população e para controlar a população. Eu hoje recebi uma ligação da favela de Manguinhos, tem uma pessoa lá ameaçada, porque um policial assassinou, e a gente já tem vários depoimentos sobre isso, né? E a gente enfrenta uma grande dificuldade quando é um agente do Estado que pratica violência, de conseguir um testemunho da pessoa, porque as pessoas têm medo. E os primeiros a aconselhar que a pessoa fique quieta são os familiares. Eles dizem assim: ô meu filho, não faz isso não, é tão perigoso. Por que você está se metendo com isso? Não foi com você? Fica quieto, finge que não viu e vai embora. Só que é o seguinte, quando a pessoa cede à ameaça, fique quieto, fique quietinho, porque senão a gente vai pegar você e sua família. O motivo da ameaça, ele continua. O motivo da ameaça qual é? A informação. Ela viu, ela sabe quem foi. E enquanto ela souber quem for e ela estiver viva, ela vai viver sob ameaça. E segundo, se ela sofreu uma ameaça hoje, atual, é porque alguém no passado optou por ficar em silêncio. Então eu digo para vocês, todos nós temos o direito, nesse caso, de não permanecer em silêncio. Agora, não permanecer em silêncio não significa que você está livre da violência, nem que ela não vai voltar a acontecer. Mas também, não se meter nessa questão não significa que você não vai ser a próxima vítima, ou da violência ou da ameaça. Então, como a gente não tem controle sobre isso, a decisão, na verdade, é uma decisão ética. A verdade, a principal barreira de defesa é uma barreira de fé, uma barreira espiritual, e aí, segundo a doutrina que fala, né, dessa luta, que o principal representante é o Mahatma Gandhi, essa barreira ela se ergue na alma, né? Todo cidadão tem o direito, não, ele tem a obrigação de se opor a uma lei injusta. Essa é uma afirmação de Henry Thoreau. Ele disse, na época da Guerra do México, que se oporia a pagar os impostos, porque ele era contra aquela guerra e o povo estava sendo oprimido. Então não vou pagar imposto, não vou para a guerra, não vou pagar imposto.
E ele disse assim: e vou esperar com muito prazer a hora que eles vierem tomar meus bens. E aí o Gandhi repete lá na frente o seguinte: olha, tinha uma lei, né, que dizia que foi na África do Sul isso, quando ele estava na África do Sul, uma lei que dizia que os estrangeiros tinham que portar documentos de identidade igual os criminosos, e que os policiais, à procura da sua identidade, podiam entrar na casa deles sem pedir licença, e que os casamentos que não fossem cristãos não eram reconhecidos. E aí o Gandhi pega lá com aquela eloquência toda dele e diz o seguinte: por essa lei, senhores, vamos falar direto ao assunto, cada homem e mulher nessa sala, cada homem é um bastardo e cada mulher é uma prostituta, porque os casamentos não são reconhecidos. E ele fala de entrar nas portas sem pedir licença e tal. E alguém grita lá de trás, dizendo o seguinte: então vamos matar um policial desse quando ele fizer isso, e pronto, eles aprendem assim como é. Ele falou: olha, admiro muito sua coragem, mas nessa luta eu estou disposto a morrer, mas eu não estou disposto a matar ninguém. Simplesmente pelo seguinte, né? E aí é que está. Onde é que está a possibilidade do Estado, com todo esse medo, com todo esse aparato de vigilância, de me obrigar a fazer qualquer coisa? Eu não consegue. Eu não consigo obrigar ninguém aqui a fazer nada. Não consigo. Ah, mas pode torturar, posso ameaçar. Aí o cara se recusa. Ele tem medo, mas ele se recusa. Eu posso tomar os bens dele. Ele fica pobre, mas ele se recusa. Eu posso prender, ele perde a liberdade, mas ele se recusa. Pode torturar, ele vai ficar todo quebrado, mas ele se recusa. Eu posso matar, vai ter o corpo dele, mas a obediência não vai ter. E é por isso, me perdoe o Barbosa Lima Sobrinho, que dizia sempre que todo o poder emana do povo, em nome dele será exercido. E me perdoem também os revolucionários que dizem que o povo tem que tomar o poder. Eu respeito a opinião deles, mas na verdade eu acho que o povo não tem que tomar o poder, porque o povo é o poder. Individualmente, e quando coletivamente, e quando exerce a sua suprema capacidade de questionar a realidade, o fundamento daquilo que existe, ele toma para si a direção. E eu digo para vocês, não me importa muito que eu não tenha a capacidade de mudar a Globo ou mudar as leis. A gente pode fazer a nossa própria comunicação. Se as pessoas estão insatisfeitas com os partidos políticos, construam seus partidos políticos, reformem. A gente pode também começar a questionar essa realidade e entender, porque o principal e a principal regra que existe para que a gente conviva, a gente acabou de realizar nesse período que a gente está reunido aqui na Nova Consciência, e ele podia ser aberto no mundo inteiro, que é o quê? As pessoas podem ir e vir livremente, exercer o seu credo, e a gente garantir o respeito às diferenças, né? E assim, ao lado do direito de ser igual, eu tenho o direito de ser diferente. Que esse é o princípio da tolerância que está sendo anunciado, né, pela Unesco e por todo mundo. Eu sou igual naquilo que a minha diferença me inferioriza, e eu sou diferente naquilo que a minha igualdade me descaracteriza. Então a minha identidade é um valor. A minha identidade cultural. Eu sou pernambucano, moro no Rio de Janeiro. Se você falar em aperreio para mim, eu vou entender. Mas eu não vou usar essa palavra em algum lugar que as pessoas não entendam. Arenga, aperreio. Não vou, porque não vou ser entendido. Apesar de estar no dicionário. E apesar de ser uma riqueza. Mas eu vou procurar, aos poucos, e transmitindo essa cultura, essa riqueza da cultura que eu herdei dos meus pais, que eu trouxe comigo, para que os meus colegas no Rio de Janeiro também comecem a compartilhar, inclusive a forma longa de eu falar, né? Que é diferente. A construção das minhas frases, que é diferente.
Então, e aí a gente veja o seguinte, que é um risco, né? Onde é que a ação e o ativismo, ele passa a ser violento? No momento em que há intolerância. Mas não é uma intolerância fácil de perceber. Ela surge com proselitismo, com a vontade de convencer, com a postura que diz o seguinte: olha, o meu ponto de vista é superior ao seu. Eu não me abstenho. Eu vou lá e digo para a mulher: olha, minha senhora, deixa de ser ignorante, porque o que nasceu primeiro foi o ovo. Tinha lagartixa primeiro botando o ovo, que não tinha galinha nenhuma. Isso já está provado cientificamente, Charles Darwin e tal. Quando, na verdade, meu conhecimento científico também é uma fé igual a dela. É uma fé igual a dela. O certo e errado. E a gente tem evoluído, né? E é engraçado, todo o conhecimento humano das ciências mais avançadas, da física quântica, tudo tem evoluído para chegar às mesmas conclusões que o conhecimento religioso e as culturas religiosas têm praticado. É que tudo depende do que a gente acredita, porque, na verdade, o significado das palavras, o significado das ações são vazios. Não que não existam, eles são vazios e eles podem ganhar significados diferentes. Antigamente, principalmente aqui no Nordeste, uma mulher desquitada não era uma mulher bem vista na sociedade, não era uma mulher honesta. A gente vem com um grupo aí, vamos acabar com os direitos humanos? Isso não é possível, porque a ideia de soberania nacional que nós tínhamos até um tempo atrás já não é a mesma. Os estados não têm mais o direito de se colocar à parte desses valores que surgiram, e eu vou finalizar dizendo isso, que é o seguinte: por mais que a gente tenha uma ideia do que seja justiça, e a gente vai perguntar para o coração o que seja justiça, na verdade ela vem da interpretação que a gente tem do sofrimento. A ideia dos direitos humanos, ela surgiu principalmente depois do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. E a principal ação que eu tenho tomado nesse período difícil de consolidação da democracia no país, que eu acho que não há um risco de ditadura, esse é um processo natural, é que a gente se esqueça de que, se não é possível que a gente construa uma justiça verdadeira, pelo menos a gente tem a capacidade de retirar o véu da injustiça e mostrar qual é a origem da intolerância e a origem da violência, para que a gente possa deixar com que as pessoas, porque eu confio em vocês, eu confio nos homens, eu confio na bondade intrínseca do homem, que a gente encontre o caminho certo para continuar melhorando. Muito obrigado, desculpe ter passado o tempo.